Ó, vou fazer esse vídeo aqui, porque eu resolvi fazer esse vídeo, na verdade. Porque eu vi muita galera falando em relação a ser otimista demais e ser pessimista demais, né? Em relação aos adversários que o Brasil vai enfrentar. Porque tem muita gente achando que camisa ganha jogo. E não é bem assim que funciona, principalmente em Copa do Mundo. Se camisa ganhasse jogo, a gente teria metido 7 no Marrocos e não teria passado sufoco. Que foi totalmente o contrário. Aí eu vou falar muito da galera que está sendo otimista demais. Eu não acho que seja questão de ser otimista, mas achar que por ser o Brasil, a gente ganha o jogo, a gente entrar em campo. Meio que assim, né? E aí tem a galera que é pessimista demais, que acha que, por exemplo, que pegar o Japão ou pegar a Holanda vai meter 5, o Japão vai meter 6. Ou vice-versa. Mas enfim, aí eu vou separar, vou falar primeiro de quem acha que a gente tá pessimista, que a galera tá pessimista demais, e depois pegar quem acha que tá otimista demais. Mas enfim. Foi falado antes da Copa do Mundo. Foi falado antes da Copa do Mundo. Sim, vou falar agora em relação a quem está sendo otimista demais, né? Foi falado antes da Copa do Mundo, antes da Copa, bem antes da Copa, quando teve o sorteio, que o grupo do Brasil não seria um grupo fácil. Não é aquele grupo extremamente difícil, não é aquele lá que não chega perto de ser um grupo da morte, mas é um grupo difícil. É um grupo difícil. E por ser um grupo difícil, não quer dizer que o Brasil vai perder todos os jogos, que o Brasil vai sofrer contra as Escócia, que o Brasil enfim, sofreu contra o Marrocos, mas faz parte, que o Brasil vai sofrer contra o Haiti, ou então que o Haiti ia ser o baba. Tá entendendo? Não quer dizer isso o que foi, né? Mas não quer dizer isso o grupo ser complicado. A questão, por exemplo, quando eu falei que o jogo contra a Escócia seria difícil, não é por questão de quantos gols a Escócia vai fazer. Que a Escócia dificilmente, eu não acho que a Escócia vai fazer gol na gente, por exemplo. Não acho que a Escócia vai fazer gol na gente. A minha questão de falar que é complicado é em relação ao porquê, o jogo contra a Escócia. Em relação a que o Brasil precisava fazer mais saldo do que fez. Porque 3 gols é uma margem boa, mas em Copa do Mundo é pouco, principalmente quando o Marrocos vai enfrentar o Haiti na última rodada e o critério de desempate vai ser saldo de gol, por conta que o primeiro critério, que é confronto direto, foi empate. Então vai pular para o segundo, que é saldo de gol. E aí a questão contra a Escócia é justamente essa de quantos gols nós vamos fazer. Porque o Haiti, o Marrocos teve mais chance de fazer, teve mais chance de fazer gols na Escócia. Não foi só o gol do 1-0 que aconteceu, acho que com menos de 2 minutos de jogo, e acabou-se. O Marrocos teve chance de fazer, sair da partida para mim com 4 gols na Escócia, que era uma seleção que se fechou. Veio começar a atacar um pouco depois do segundo tempo. Para lá do segundo tempo. Teve chances seguidas, né? Mas enfim, o Marrocos teve mais chance de fazer gol, teve chance de fazer um saldo grande contra a Escócia, que é um time que vai se fechar contra o Brasil. Vai ser um jogo complicado. É Copa do Mundo, pô. É Copa do Mundo. Dificilmente você não vai ter um jogo complicado. E aí, eu falo de complicação em relação a tanto o desempenho individual da seleção favorita, quanto a seleção fraca, digamos assim, que vai, com todo respeito às seleções que eu vou citar aqui, que eu considero fracas, com todo respeito, mas em relação a elas fazerem um bom jogo. Porque, por exemplo, a Espanha empatou com Cabo Verde. Beleza, que o Vozinha fechou o gol, agarrou tudo que a Espanha tentou, que chutou, que foi no gol, o Vozinha pegou e etc, tudo mais. Mas, por exemplo, o Uruguai tá ganhando, eu tô fazendo esse jogo no meio no intervalo, já deve ter começado o segundo tempo. O Uruguai tá ganhando de Cabo Verde, de 2-1, de virada, inclusive Cabo Verde abriu o placar. O primeiro gol é um gol achado, um bate e rebate, a bola bate na trave, no susto sobra pro, nem lembro quem foi, o camisa 20, eu sei que foi o camisa 20 do Uruguai. E aí o segundo gol já é um gol de bola construída, de cruzamento e tal, o Canóbio vai e bota pro fundo do gol. Se o Uruguai, que não se compara o Uruguai com a Espanha, conseguiu fazer gols no Cabo Verde, a Espanha também conseguiria. Por mais que a gente leve pro lado do Cabo Verde ter empatado, do Cabo Verde ter conseguido os primeiros pontos em Copa do Mundo, a questão é que a Espanha tropeçou. Quer queira, quer não. A Espanha tropeçou naquele jogo. Assim como Portugal tropeçou contra Congo. Não acho que Portugal seja uma excelente seleção em relação à bola jogada. Peça por peça, Portugal é maravilhosa. É uma ótima seleção. Ótima seleção. Mas bola jogada não é. Mas empatar com Congo é deslize. Para essas seleções é deslize. Por mais que o Congo tenha dado jogo, por mais que o Congo tenha tido chance de ganhar o jogo, você empatar com o Congo, de todo jeito é deslize. De todo jeito é deslize. Tá entendendo? Só que, por exemplo, tem
vou um pouco contra a maré em relação a Marrocos. Por quê? Porque muita gente acha que o empate foi ruim. Eu acho que o empate foi ruim em relação a como a seleção jogou. Beleza? Como o futebol que a seleção apresentou, principalmente no primeiro tempo. Muito erro de passe. No segundo tempo melhorou, mas não melhorou muita coisa não. Não foi como se o primeiro tempo tivesse sido uma merda e o segundo tempo foi maravilhoso. Não. O primeiro tempo foi uma merda e o segundo tempo foi uma merdinha. Foi mais ou menos assim. Mas veja só. Seleções assim, elas passam por processos. Principalmente seleções grandes. E aí processos que eu falo, eu quero falar de ciclos. Ciclos se fecharem, ciclos se concluírem. No meio do ciclo, etc. Marrocos, da segunda Copa pra cá, tem variações de peças. Tem o Ziyech não tá, etc. Mas Marrocos é uma seleção com um núcleo fechado, que entende como joga, que sabe como joga há bastante tempo. Não é como se Marrocos tivesse tido 5 treinadores, contando auxiliar, se não me engano foram 5. Um ano antes da Copa do Mundo. Não foi como se tivesse acontecido com o Marrocos. Você sabe com que seleções isso aconteceu. A mesma coisa se o Brasil pegar uma Holanda. A questão de temer, entre aspas, porque eu acho que não precisa ter medo, porque pra mim tem jogo. A Holanda sofreu contra a Suécia. Em determinada parte do jogo, se a Suécia conseguisse ser mais assertiva no que foi, que também foi o da Suécia contra a própria Tunísia, que por mais que a Suécia tenha ganhado 5-1 contra a Tunísia, acho que eu já falei isso aqui, mas enfim, por mais que a Suécia tenha ganhado 5-1 da Tunísia, não foi como se a Suécia tivesse jogado um absurdo de bola, uma barbaridade, como se a Suécia tivesse engolido a Tunísia, de forma alguma, tanto que eu acho que o adversário mais agradável para nós, que eu acho que não vai acontecer, dificilmente vai acontecer, seria a Suécia cair no colo da gente. Mas não vai acontecer. E aí, Japão e Holanda, a questão das duas seleções não é ter medo, pô, mas a questão é que as duas seleções são fechadas, concluíram processos que nós não concluímos. A Holanda tá há quanto tempo com o Koeman, pô? O Gravenberch, beleza, o Gravenberch chegou no meio do ciclo e tal, mas enfiou ali, tá jogando bem. Porque a Holanda tem um esquema fechado, sabe como joga. O Koeman tá ali, independente do jogador que entra, ele vai se adaptar ao sistema. É um ou outro jogador, mas ele se adapta a um sistema que o Koeman já criou. O Japão é a mesma coisa. Por mais que o Japão tenha desfalques, como o Mitoma, como putz, eu esqueci o nome do malandro, velho, que jogou no Liverpool. Não consigo. Minamino. O Minamino. Não tem o Minamino, e se eu não me engano tem mais 2 jogadores que não estão ali. Beleza? Tem mais 2 jogadores. Uma seleção fechada, uma seleção que tem núcleo. Que os caras sabem como joga, os caras sabem como jogar, os caras querem jogar. E por aí vai. Não tô dizendo que a seleção do Brasil não queira jogar, mas por exemplo, a gente teve Ramon Menezes, um ano antes da Copa, pô. Ramon Menezes, Diniz, Dorival, Ancelotti. E aí quando eu falei 5, foi contando com auxiliar técnico. Quando eu falei 5. A gente teve 5 treinadores. E aí o Ramon jogava de um jeito, o Diniz jogava de outro, o Dorival jogava de outro, o Ancelotti jogava de outro. Principalmente quando foi Diniz e Dorival. Que aí a gente de todo jeito tentou mais propor o jogo. Tanto com o Diniz, tanto com o Dorival. A gente tentou mais propor o jogo. Chegou o Ancelotti, a gente tá jogando mais em transição. Os gols da gente saem em transição. A gente tem pouquíssimas jogadas, pouquíssimos gols feitos de criação de jogada. Que a bola chegou lá de trás e por aí vai. Mas enfim, é mais disso. Não é questão de ter medo das outras seleções. É questão que elas respeitaram um processo que nós não respeitamos. A gente, se ganhar essa Copa, eu acho que ganha, tá? Eu acho que dá pra ganhar. Acho que ganha é complicado, mas dá pra ganhar. Que dá pra ganhar, dá. Não quer dizer que a gente vai pegar uma França e vai tomar esculacho. Vai pegar uma Alemanha e vai tomar esculacho. Por exemplo, a Costa do Marfim ganhou da Alemanha não, mas deu trabalho pra Alemanha a Costa do Marfim. A Costa do Marfim ganhou no aperto pro Equador. O Equador que não ganhou de Curaçao, um exemplo. Não ganhou de Curaçao. O Equador que pra mim é a decepção da Copa do Mundo. Pra mim, a seleção da Copa do Mundo. Em relação à peça, o Equador tem um time muito bom e pode cair numa Copa do Mundo, mesmo tendo 8 times que passam em terceiro lugar. Equador pode cair, mesmo tendo 8 times para terceiro lugar. Equador que tem peças muito boas, que tem um dos melhores zagueiros do mundo, que tem um dos melhores volantes do mundo, e jogadores honestos em cada posição. E pode cair em uma Copa do Mundo onde 8 terceiros lugares passam, porque empatou com o Curaçao. Curaçao que a Alemanha meteu 7. E aí, voltando para a Alemanha, o que eu quero falar, a Alemanha passou se for contra a Costa do Marfim, que custou para ganhar do Equador. Custou, o jogo, assim, custou porque o jogo foi muito lá e cá, foi muita trocação. Costa do Marfim poderia ter ganhado por mais, mas o Equador poderia ter empatado e virado. E por aí, se eu não me engano, o Equador meteu até a bola na trave. Mas aí o que eu falo é que a Alemanha custou para ganhar a Costa do Marfim.
Costa do Marfim, que teve dificuldade contra o Equador, que é a decepção da Copa do Mundo pra mim. Tá entendendo? É isso que eu tô querendo dizer. Curaçao, um exemplo, porque a galera também puxa pra esse lado. Curaçao não é parâmetro pra você falar da Alemanha. Curaçao não é parâmetro pra você falar da Alemanha. A Alemanha meteu 7 no Curaçao, meteu. Mas não é parâmetro pra falar. Curaçao não conseguiu fazer um gol. Isso quer dizer alguma coisa? Não. Mas a Alemanha meter 7 em um Curaçao da vida não quer dizer nada também. Não quer dizer absolutamente nada. E aí também tem a questão de que a galera pega e quer falar de amistosos. Porque a gente fala, não, pô, o jogo do Japão vai ser difícil. Aí o cara me pega um amistoso que o Japão ganhou 3-2 pra concluir. Irmão, amistoso vale de quê? Vale de quê amistoso? Quando o Japão ganhou do Brasil, o goleiro era o Hugo Souza, a zaga era Fabrício Bruno e Léo Pereira. Mas era assim, era muita gente e gente que não tá hoje. Se eu não me engano, tinha 8, ou era 4 ou 5 caras, sei lá, que estavam lá, mas não estão aqui hoje, na Copa do Mundo. Então, amistoso é de quê? A seleção brasileira do Dorival empatou com a Espanha, podendo ganhar, deveria ter ganho, porque teve pênaltis mal marcados a favor da Espanha, se eu não me engano, ou foram 2 mal marcados a favor da Espanha, ou foi um mal marcado a favor de lá e um não dado a favor da gente. Foi algo assim. E ganhou, e a seleção do Dorival Júnior ganhou da Inglaterra em Wembley. E o que isso quer dizer, cara, era amistoso. Aí vocês pegam, aí por exemplo, aí a galera que fala que tem medo do Japão pega esse exemplo do amistoso do Japão pra falar, e a galera que fala que não tem nada a ver porque o Brasil empatou com a Espanha, o Brasil ganhou na Inglaterra. No ciclo do Dorival, o ciclo do Dorival foi bom. O ciclo, todo mundo amou então o ciclo do Dorival. E tinha gente até falando que, pô, a galera é sacanagem, tinha gente até falando que o Ancelotti podia concluir o contrato dele porque o Dorival era o nosso técnico, depois do empate contra a Espanha, depois da bola jogada. E aí? O Dorival tinha uma nota dos 2 amistosos totalmente diferente do que foi quando ele terminou. Ninguém gostou do Dorival na seleção, e vocês estão pegando esses exemplos para dizer que o Brasil pode ganhar na Espanha, porque querendo comprovar que ali dava, e a mal quando joga aquele amistoso, não é um terço do que o Amal é hoje. Não é um terço do que o Amal foi, por exemplo, na reta final da Champions League ali, jogando contra o Inter de Milão. Não era. E por aí vai. Tá entendendo? Então é muito... Acho que o discurso dos dois lados estão um pouco errado, um pouco equivocado, em relação a querer ser extremo demais de ambos os lados. Se o Brasil hoje pega uma Argentina, hoje, dá jogo, pô. Vai dizer que não dá jogo? Claro que dá jogo. E aí é falar que... Ou se o Brasil ganha, quer dizer, toda a seleção que o Brasil pega é mequetrefe. Toda a seleção que o Brasil pega é mequetrefe. Toda. Eu não lembro se eu falei aqui no vídeo, mas eu vou falar agora. Que eu acho que o empate contra Marrocos pro Brasil, em termos eu achei ruim por conta de bola jogada. De como o Brasil jogou bola, como o Brasil se comportou naquele primeiro tempo em relação ao segundo. Mas é um empate bom no sentido de que a gente foi pra Copa não com o intuito de ganhar essa Copa. Óbvio que os jogadores que estão ali, eles vão se esforçar para ganhar, eles vão dar a vida em cada bola. Porque, por exemplo, contra Marrocos, que o jogo foi ruim, não faltou vontade dos caras, de forma alguma. E também é nossa obrigação, é nosso dever torcer para que cada um ali desempenhe o seu melhor papel e a gente ganhe a Copa do Mundo. Mas a questão é que se comparar com outras seleções, por exemplo, comparar com a seleção da Argentina, que tem um núcleo fechado ali com o Scaloni, a gente não foi para ganhar a Copa. É o início de um processo esse lance do Ancelotti, mano. A gente passou por 4 treinadores 1 ano antes da Copa. Um ano e meio, 2 anos, sei lá, antes da Copa. Não dá pra querer comparar com essas seleções que estão aí, que estão fechadas e tudo mais. Não faz sentido comparar. Tá entendendo? Não tem como comparar a gente com essas seleções. Eu acho que dá jogo, por exemplo. Eu acho que com a Holanda dá jogo muito por conta de que se a gente conseguir jogar em transição, se a gente souber sofrer. Isso era o que eu queria ter falado no vídeo passado. Essa frase, se souber sofrer, mas eu não falei, eu esqueci. Mas se a gente souber sofrer contra as seleções, se a gente souber sofrer contra a Alemanha. A Alemanha sofreu com o Costa do Marfim em relação à bola em transição. A Alemanha sofreu. Porque joga numa linha mais alta. A Alemanha estava assinando naquele... Não, estava perdendo o jogo, eu acho. Precisava se lançar. A Costa do Marfim estava dando bola para lá e dando a transição. E a Costa do Marfim poderia ter ampliado, acho que uns 70
60, 70 e pouco mil do segundo tempo, a Costa do Marfim poderia ter ampliado o placar e ter feito 2-0. Sofreu a Costa do Marfim em transição à Alemanha. A Holanda sofreu contra a Suécia em transição também. A Holanda só não tomou mais gols da Suécia porque a Suécia foi equivocada no terço final do campo. Que a Suécia demorou para fazer dar certo. Como foi contra a Tunísia também, mas enfim. Mas é isso. Tem jogo contra essas seleções, principalmente seleções que vão querer propor jogo. Deixa a bola pros caras. Aí, se a gente souber sofrer, vai dar bom pra gente, pô. Pode dar bom pra gente, no caso. Pode dar bom pra gente. A gente pode fazer gols, a gente pode fazer bons jogos em relação a isso. A gente tem pontos de velocidade, quer queira, quer não. Rafinha se lesionou, infelizmente. Até saiu a notícia, foi um grau 1, né? E aí, aparentemente, ele só volta se o Brasil chegar nas quartas, se o Brasil chegar nas quartas de final. É quando ele volta. Ele não joga 16 avos na oitava de final. Mas a gente ainda tem o Ryan, que dá pra explorar a velocidade. Se tu quiser controlar o jogo, tem o Henrique, tem o Luiz Henrique, que é mais rabisqueiro, que segura mais a bola no pé. Mas do outro lado vai ter o Vinícius Júnior também para explorar as pontas. Pode dar jogo contra essas seleções. Por que não pode? Claro que pode dar jogo, pô. Claro que pode dar jogo. Não tem condição, não existe condição onde o Brasil enfrenta o adversário e não dê jogo. Não tem qualquer mínima condição. E aí, falando da galera que tá otimista demais, achando que camisa ganha jogo, porque não ganha nada. É mais do que eu falei, a galera pegando resultado de amistoso pra justificar ganhar da Espanha ou não. Por exemplo, você realmente acha que vai ser um jogo fácil contra a Holanda? Que vai ser um jogo fácil contra o Japão? Independente de quem pegar? Não vai ser, pô. Não vai ser. E aí, quando fala em ter medo, é em relação a isso. É só, irmão, independente do que vinha lá do grupo F, eu acho, né? Não lembro qual grupo da Holanda e do Japão, mas independente de quem vier daquele grupo lá, vai ser pedreira, filho. Em relação a Holanda e Japão, né? Suécia é mais de boa. Mas em relação a Holanda e Japão, vai ser pedreira, não tem muito pra onde correr, não. Não tem muito pra onde correr, não. Vai ser isso aí. A gente vai poder falar mais. Pronto, a gente vai poder falar mais quando a gente pegar um Holanda ou um Japão. Que aí a gente vai ter enfrentado uma seleção que tem um núcleo fechado, que tem um calibre mais alto, que sabe como jogar, que consegue jogar como ela quer e destrinchar. E aí a gente vai ver e vai poder opinar o que o Brasil pode fazer ou o que o Brasil não pode fazer. E por aí vai. Por exemplo, eu acho que o Brasil vai sofrer um pouco voltando. Eu acho que o Brasil vai sofrer um pouco contra a Escócia, porque muito provavelmente quem vai ter que mandar no jogo é a gente. E aí, desde como se diz, desde as eliminatórias para a Copa, dá para perceber que a seleção do Dorival, ela se complica em times fechados, em times compactos, porque a gente não consegue, a gente dificilmente consegue construir uma jogada de muitos toques no pé. Se fosse uma seleção que saísse, a gente fosse em transição, show. Mas vai ser um jogo que a gente vai precisar mandar. A gente vai precisar botar a Escócia na cordinha e fazer com que eles façam o que nós queremos. Mas aí vai ser mais complicado. De novo, por conta da quantidade de gols que nós vamos conseguir fazer. E se conseguimos fazer. Não acho que vamos tomar gol da Escócia. Acho muito difícil. Mas é mais disso, pô. É mais disso. Tem o otimismo por um lado, que eu entendo. E o pessimismo eu também entendo. Mas não é como se o otimismo fosse: ah não, o que vier pra gente vai ser fácil, a gente vai bater porque nossa camisa é grande, porque nossa camisa pesa, porque a gente tem 5 Copas do Mundo. E também não é porque do outro lado tem adversários difíceis que, poxa, que a gente vai perder para todo mundo que enfrentar. Não é assim que funciona. Mas enfim, era mais disso, era mais só para falar sobre isso mesmo. Falar mais sobre isso. O vídeo tá ficando longo. Acho que segunda-feira acho que eu solto um vídeo falando do jogo contra a Escócia. Já dei uma palhinha aqui, né? Mas foi um jogo contra a Escócia. Depois, quando finalizar tudo, vou fazer um vídeo dando opiniões sobre cada seleção. Aí o vídeo vai ser um pouquinho mais longo, que eu vou deixar grupo a grupo. E dos que eu acompanhei, né? Porque eu não consegui ver todos os jogos da Copa de todas as seleções. Queria, mas não consegui, infelizmente. Mas enfim, é mais disso. Boa noite, fiquem com Deus, viu?